custos e quais as implicações do Brexit para Portugal é uma pergunta para a qual ainda não temos uma resposta concreta, ainda não há uma resposta concreta, embora o Governo tenha a obrigação de acompanhar a situação por forma a cautelar devidamente os interesses nacionais. E no que o Ministro até falava nessa questão do alargamento dos recursos da União Europeia e, portanto, encontrar fontes de financiamento alternativas para o orçamento, sendo que o seu colega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, veio referir que será preciso pedir mais aos portugueses, cerca de 600 milhões de euros. A pergunta colocada é se defende o Governo um aumento da carga fiscal em Portugal e se o Sr. Ministro do Trabalho se revê nas palavras do seu colega do Ministro. Isto, o Governo de Portugal não deverá permitir uma diminuição de fundos, nem contentar-se com uma dotação plurianual inferior àquela. Portanto, este deve ser o ponto de partida. Perguntar ao Sr. Ministro qual é a sua posição relativamente ao futuro envelope financeiro. Uma outra questão. Sabemos que, agora no passado dia 18, foi assinada uma declaração, é de conhecimento público, entre o PSD e o Governo, relativamente à posição preliminar de Portugal sobre... Tem uma importância assinalável, tem um verdadeiro destaque nessa declaração conjunta. E vem de muito sublinhada a ideia da utilização do orçamento da União Europeia em prol de uma União Europeia inclusiva. Portanto, de modo a proteger o modelo social europeu, designadamente no que se prende com o aprofundamento dos direitos sociais. Aliás, é a estreita ligação ao pilar europeu dos direitos sociais, que o Sr. Ministro também já aqui fez referência, e, por outro lado, também a luta contra a crise demográfica. E importa garantir que este envelhecimento demográfico não seja tratado como um evento imprevisto. E eu gostaria de questionar, Sr. Ministro, é sobre este problema da crise demográfica, que afeta também Portugal, não é só a Europa, afeta Portugal, e como é que vislumbra a utilização dos fundos europeus para a resolução desta questão da sustentabilidade, ou se quisermos insustentabilidade demográfica. Portanto, o que é que vislumbra relativamente à utilização dos fundos europeus? Por último, à semelhança de Portugal 2020, encontra-se ainda em execução o programa operacional Capital Humano, portanto o POCH, e pela primeira vez na história dos fundos também o Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. Portugal 2030 também irá assentar, e já disse, o Sr. Ministro já fez essa referência, em 4 eixos temáticos, mas essencialmente os 2 sobre os quais estará mais ligado aqui o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é o primeiro e o segundo eixo, portanto, o eixo das pessoas primeiro, ou se quisermos, a agenda temática das pessoas primeiro, e também a questão das inovação e qualificações. E no que se refere às qualificações dos recursos humanos, não obstante ter havido uma melhoria dos indicadores do mercado de trabalho, ainda persistem desafios, quer a nível do desemprego jovem e dos desempregados de longa duração. E, Sr. Ministro, gostaria de ouvir falar um pouco mais, de discorrer um pouco mais sobre estas 2 agendas temáticas, que o Sr. Ministro já fez alguma referência também, mas sem se furtar, sem se escamotear a previsão da dotação para estes domínios temáticos. No Portugal 2020, dos 25 mil milhões de euros, foram afetos 3.096 milhões ao Programa Operacional Capital Humano e 2.130 milhões ao Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego e, portanto, gostaria que também densificasse estes domínios e nos falasse da previsão de dotação para estes domínios temáticos em particular. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, sobre o quadro europeu em que se discute este novo programa, ou período de programação financeira, como a Sra. Deputada disse, nós estamos a trabalhar em mar desconhecido. Não
Não é possível encontrar uma outra situação histórica, desde que existe esta lógica de quadros comunitários, semelhante àquela que vivemos hoje. Nós sempre trabalhamos, Portugal, desde que, a partir, salvo erro, de 89, se começou a criar esta lógica plurianual de financiamento dos programas estruturais, sempre trabalhamos numa lógica de expansão da União Europeia.